Paz e luz. Vamos falar um pouquinho sobre as chacronas, que é uma das plantas utilizadas na bebida ayahuasca, uma planta natural do bioma amazônico. Então, essa plantinha aqui foi colocada na terra, está plantada já. E é necessário que a terra seja de posse própria para poder acompanhar e proteger esta planta, porque realmente ela beira o sagrado e é colocada em altares de diversas culturas, que vão desde os incas, axanincas, runicuns e outras etnias indígenas com procedência da região amazônica. Também temos as religiões que a consideram sagrada dos seringueiros da Amazônia, como o Devê, Santo Daime, e de fato é uma planta muito especial. Quando as pessoas têm essas mudas e ainda precisam de um tempo a mais para colocá-las no chão, e pode ser um terreno próprio, familiar, se assim combinado, né, com o dono, com o proprietário, para que não maltrate, para que autorize que essa planta fique durante muitas décadas, muitos anos, né, plantada, não tem problema. Mas em locais que é alugado, em que é terra de outras pessoas, não se pode pôr diretamente na terra. Então aconselha-se durante esse período colocá-las em um vaso. Temos aqui algumas em vasos. Coloquei algumas aqui para os senhores observarem. Pode ser um vasinho de água, como é o caso aqui. E tem mais algumas recomendações. Pode ser um vaso mais ornamental. E quando elas estão num vaso durante um período que é temporário, né? Pode durar alguns meses ou poucos anos. O ideal é que essas plantas permaneçam numa varanda, como é aqui, um ambiente coberto. Que elas não fiquem diretamente expostas ao sol. Mesmo quando plantadas, elas devem ficar debaixo de árvores maiores com folhas. Então as chacronas elas não suportam o sol direto. Elas não são próprias para esse tipo de situação. Nem suportam geadas. Então o bioma amazônico é um bioma mais úmido, mais quente que aqui no sul. Então o ideal é que nós protejamos então essas plantas, que tem a folha toda estilizada, né? Protejamos essas plantas contra o frio. Devemos cobri-las no período da geada, se elas estão numa parte externa. E no caso dessas com vaso fica mais fácil, pode pôr dentro da casa ou dentro de uma varanda. Quanto a molhar, nós temos molhado 1 ou 2 vezes por semana essas plantas aqui, elas estão bem, estão saudáveis. Ela tem uma característica, que quando ela está precisando de água, ela fica toda caidinha. As folhas elas baixam assim. Então se ela estiver com as folhas para baixo é porque ela está pedindo água. Então daí molha. Ou caso contrário, molha 1 ou 2 vezes por semana. Outra questão interessante é o ciclo evolutivo. O ciclo evolutivo dessas plantas chacronas está relacionado ao ciclo do pavão. Então o poder do pavão, a sabedoria do pavão está contida nessas plantas, a chacrona, ou chacronitas. E é uma planta muito emocional, é a companhia dos deuses, né? O pavão é desenhado em companhia de grandes reis e deuses, é uma planta muito especial, muito emotiva. Então, se possível, as pessoas que têm a sensibilidade para a magia, para a espiritualidade, manter músicas em horários específicos nos locais onde se encontram as chacronas, que elas vão com certeza retribuir de maneira muito especial, se desenvolvendo mais rapidamente. Sabemos que a musicoterapia é emocional e pode fortalecer sim e acelerar o bem-estar e o desenvolvimento das plantas. Então essas são as dicas no mais tratar, né? Saber que você diante de uma planta dessa, você está sendo observado por ela. Ela tem uma consciência, tem uma alma muito ativa, muito acima da maioria dos vegetais. E ela sim percebe nossos pensamentos, nossas emoções e devemos emanar emoções positivas, carinho, respeito e bem-estar para essas plantas, que com certeza vão ser excelentes companhias no mundo espiritual.
inclusive ajudando com o passar do tempo, dos meses, na cura espiritual, em questões relacionadas aos chás da ayahuasca também. Quem quiser fazer uso, daí pode complementar, tá bom? Um abraço aqui, Rodrigo Fabiano Alexandre Guimarães, do Instituto Mantra. Arrou! Saudações fraternas, em nome das religiões da Amazônia e do xamanismo.